Havendo o número legal, declaro aberta a sessão. Em discussão, a ata da sessão anterior ao emenda. Aprovada. Aprovada. Registrando as ausências do desembargador Saraiva e do desembargador Cornélio em razão de férias. Na ordem judicial, nós temos um processo apenas para destaque, que é a revisão criminal 080 3963 048, onde é requerente Rafaela Menezes dos Santos, da relatoria do desembargador Expedito, revisor o desembargador João Rebouças. Há uma inscrição para sustentação oral feita pelo Dr. Igor Melo de Araújo, defensor público. Dr. Igor está presente? Está presente, excelência. O senhor tem a palavra, Dr. Igor. Muito obrigado, presidente. Muito bom dia a todos. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, ilustre representante do Ministério Público, excelentíssimo senhor desembargador Expedito Ferreira, relator desta revisão criminal, excelentíssimo senhor desembargador João Rebouças, revisor da presente ação criminal, senhoras desembargadoras, senhores desembargadores. Trata-se de revisão criminal proposta pela Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Norte em defesa da requerente Rafaela Menezes dos Santos, diante do inconformismo com a sentença transitada em julgado na ação penal de número 0147561, dígito 76/2012, que busca desconstituir julgado, então, proferido pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Parnamirim. Excelências, Rafaela Menezes é uma jovem, bacharel em Direito, foi residente, estagiária desta Corte de Justiça, trabalhou na biblioteca deste tribunal, aprovada no concurso público da Fundasa, descobriu, durante a fase de investigação social, que estava excluída do concurso público em razão de uma condenação criminal transitada em julgado. Buscou a Defensoria Pública alegando desconhecer a referida ação penal, eis que não participou de nenhuma audiência dela, e tentar resolver, então, essa situação que lhe acomete até os dias de hoje. O que é que aconteceu na vida dessa jovem? Ela se envolveu num relacionamento. Quando estava nesse relacionamento, a sua, então, sogra havia lhe pedido para alugar uma casa, que o contrato fosse firmado no nome dela, e dizendo que não haveria problema, pois o aluguel seria pago, inclusive, de forma adiantada. Ela, de boa fé, não vendo problema em razão de estar nesse relacionamento, assim o fez, assinou o contrato de locação dessa residência para a sua, então, ex-sogra e os familiares dela. Acontece que esse relacionamento final terminou, Rafaela seguiu seu caminho, estudando, fazendo a faculdade de Direito, e, posteriormente, nesta residência, foi presa uma quadrilha acusada de realizar um assalto ao Banco do Nordeste de Parnamirim. Pois bem, excelências, iniciada a ação penal, Rafaela foi denunciada juntamente com outros réus, os réus denunciados pelo roubo, formação de quadrilha e alguns outros crimes, e Rafaela Menezes foi denunciada pelo Ministério Público por 2 crimes: o crime de formação de quadrilha e o crime de lavagem de dinheiro. Alegou o Ministério Público que o dinheiro utilizado para o aluguel daquela residência teria sido proveniente do assalto ao Banco do Nordeste de Parnamirim. Pois bem, excelências, me debruçando sobre o julgado, a Defensoria Pública descobriu e manejou a presente revisão criminal, centrando em 3 pontos principais.
O primeiro deles, antes de adentrar nos pontos principais, é importante destacar que a posição do Ministério Público, o parecer do Ministério Público nesta revisão criminal, entendeu que não haviam novas provas, que não foram trazidas novas provas e que, por isso, a revisão criminal deveria ser julgada improcedente. Entretanto, desembargador João Rebouças, um fundamento principal da revisão criminal, a revisão criminal ela centra-se no artigo 621, inciso 1, ou seja, que a condenação criminal, a sentença penal condenatória, ela é contrária à evidência dos autos. Pois bem, a Defensoria Pública sustenta nesta presente revisão 3 principais questionamentos para fins de desconstituir esse julgado. O primeiro deles, uma matéria preliminar de nulidade de citação. A autora da presente ação questionou na Defensoria Pública que aquela assinatura no mandado de citação não lhe pertencia. Não teria sido ela quem teria recebido aquela citação, mas sim uma terceira pessoa que teria posto a assinatura em seu nome. A Defensoria Pública, Excelências, tem ciência e conhecimento de que esta matéria ela encontra uma dificuldade, e aqui, com total boa-fé, eu manifesto a Vossas Excelências, uma vez que o oficial de justiça responsável por realizar o ato de citação certificou que teria feito de forma pessoal. Há uma questão aqui, então, de forma preliminar, que necessitaria de uma perícia, de um exame grafotécnico para fins de constatar se aquela assinatura posta no mandado de citação pertencia ou não à senhora Rafaela Menezes. Pois bem, o segundo ponto, superada essa questão primeira preliminar, existe uma segunda preliminar ventilada pela Defensoria Pública que diz respeito à nulidade do processo por irregularidade na intimação da senhora Rafaela Menezes nos atos posteriores. Se Vossas Excelências entenderem, considerá-la citada, que a citação foi regular, as intimações posteriores não o foram, na medida em que, aprazada a audiência de instrução, o oficial de justiça se dirigiu àquela residência, que seria então da sua ex-sogra, no afã de realizar a intimação da senhora Rafaela, e lá chegando, foi-lhe informado que a senhora Rafaela Menezes não mais residia naquele endereço, tendo sido apontado e certificado pelo oficial de justiça que ela passaria a residir em um outro endereço. Pois bem, ato contínuo, em uma nova intimação, porquanto aquela primeira audiência não se realizou, o oficial de justiça, um outro oficial de justiça, se dirigiu àquele mesmo endereço e apontou tão somente que a Rafaela Menezes não mais lá residia, não procedendo à intimação naquele último endereço, então apontado e certificado nos autos, quando da diligência anterior. Este, portanto, é o segundo ponto aventado pela Defensoria Pública para fins de que Vossas Excelências reconheçam a nulidade do processo por falha na intimação da senhora Rafaela Menezes. Superada as questões preliminares, aqui nós adentramos no mérito da presente revisão criminal, caso Vossas Excelências entendam por ultrapassar as questões preliminares. E no mérito, Excelência, há aqui, no entendimento da Defensoria Pública, uma flagrante equívoco por parte da magistrada sentenciante quando dá prolatação da sentença, uma vez que fundamenta a condenação da senhora Rafaela Menezes a confundindo com uma outra ré, com uma corré. Lembrem-se, Excelências, que o único ponto que justificou a denúncia promovida pelo Ministério Público e o ingresso da senhora Rafaela no polo pacífico da ação penal foi aquele contrato de locação anteriormente firmado, no qual, posteriormente, teria sido presa a quadrilha responsável pelo assalto do Banco do Nordeste. Pois bem, quando do julgamento da ação penal,
e da prolatação da sentença penal condenatória, disse a magistrada, de forma objetiva, para fundamentar a condenação da senhora Rafaela: o réu Leandro Neves confessou a prática dos crimes a que está sendo acusado, mas negou a participação dos demais réus. A pistola, entretanto, disse que não estava em sua cintura, e sim no interior do guarda-roupa. A moto Honda, mencionada na denúncia e comprada com o dinheiro do roubo do banco, a moto Honda mencionada na denúncia foi comprada com o dinheiro do roubo do banco. Então, pediu que Daniele conseguisse uma pessoa para ir ao Detran para emplacar a moto. Daí ela trouxe a pessoa de Zé Donaide, que tinha habilitação. Quanto ao documento falso, tinha acabado de comprá-lo e não chegou a usar. Encomendou a uma pessoa de Recife para usá-lo lá. Não comprou o Corolla por 50 mil reais. Ele pertence a Ezequias e apenas o pegou emprestado. Daniele e Vanessa é que foram comprar a moto na Honda. Maria Lúcia, que é a avó de Vanessa, não sabia que a moto estava sendo comprada com dinheiro do roubo, pois disse que estava comprando a moto com seu dinheiro, de modo que ela cedeu seus documentos na inocência. Entendo, disse a magistrada, que restou comprovado que o réu Leandro Neves praticou o crime de lavagem de dinheiro, tipificado no artigo 1º caput da Lei 963/98, consistente em comprar um veículo Corolla e uma moto Honda, pegando dinheiro oriundo do roubo ao Banco do Nordeste. Provou-se também a participação dos réus Daniele e Ezequias na compra do Corolla e Rafaela na compra da moto. Confundiu a magistrada sentenciante a pessoa de Rafaela e Vanessa, porque ela mesma, a magistrada, disse no parágrafo anterior que foi Daniele e Vanessa é quem foram comprar a moto na Honda. Isto porque, excelências, na ação penal, ficou se discutindo que, com o dinheiro oriundo daquele assalto realizado ao Banco do Nordeste, foram comprados vários bens. Motos na concessionária Honda, foi comprado um veículo Corolla, e assim a magistrada fez, no entendimento da Defensoria Pública, uma confusão com relação às corrés, porque a Rafaela Menezes não foi denunciada não foi denunciada em razão de ter ido à concessionária Honda comprar essa motocicleta. Não foi produzido nenhuma prova de que ela teria se dirigido à concessionária Honda comprar essa motocicleta. A própria magistrada sentenciante relatou que foram as pessoas de Daniela e Vanessa que foram na concessionária Honda comprar a motocicleta e condenou a Rafaela por ter ido à concessionária Honda comprar a motocicleta. Há aqui, no entendimento da defesa, que o julgamento, senhores e senhoras desembargadoras, está manifestamente contrário à evidência dos autos, razão pela qual requer à Defensoria Pública que seja, primeiramente, acolhida as preliminares suscitadas e determinando a nulidade do presente feito criminal, ou, de forma subsidiária, caso vossas excelências entendam por superadas as questões preliminares, no mérito, requer à Defensoria Pública a procedência da presente revisão para fins de absolver a revisionada nos termos do artigo 626 do Código do Processo Penal. Nesses termos, excelências, pede deferimento, agradeço desde já a paciência de vossas excelências, tenham um bom dia e um bom julgamento. Muito obrigado. Com a palavra, eminente relator. Excelência, a nulidade da citação e intimação, quando a réu diz hoje que não é seu mandado, certo? Ela veio alegar somente essa revisão criminal. Não tem nenhuma prova pré-constituída, certo? Ela apelou para o 2º grau, a única coisa que ela pediu foi a redução da pena. E a Câmara Criminal reduziu a pena da ré no mínimo legal. Agora ela vem requerer todas essas nulidades sem nenhuma prova pré-constituída. Nesse sentido, eu estou mantendo o meu voto, excelência. Todos os termos. O revisor tem algum destaque? Embargador João. Ao voto do relator. Senhor presidente, com relação às preliminares, eu tinha feito aqui umas observações, mas em face da sustentação, eu vou pedir vista dos autos.
Os demais aguardam o pedido de Senhor vista? presidente, pela ordem. Pois não. Eu votei aqui divergindo do relator, Máximo Vênia, e vou realmente aguardar o voto visto do desembargador João Rebouças, em mãos de quem não estaria melhor esse pedido de vista, mas eu estou absolutamente convencido da procedência da revisão, até porque me chamou a atenção o aspecto absoluto, desde o início, da citação dela, enfim, e dos demais atos do processo, em que não está muito evidenciada essa participação. Não é a primeira vez que nós enfrentamos casos como tais, em que, principalmente mulheres mais permeáveis a esse tipo de influência de outras pessoas numa relação amorosa, se deixam envolver sem a menor consciência do que poderiam ser envolvidas. Caso, por exemplo, de uma ação que tramitou na Câmara Criminal de uma jovem que se envolveu com um traficante de drogas, absolutamente porque o flagrante foi feito no apartamento da pousada e absolutamente ela não tinha nenhuma participação, a não ser amorosa com esse marginal. Me parece que essa pessoa com quem ela se relacionava, pela evidência dos autos, teria algum envolvimento, ou a sua família, a família dele, com eventual criminosos que, inclusive, chegaram a assaltar de maneira bastante agressiva e violenta a agência do Banco do Nordeste na cidade de Parnamirim. Então eu adiantei meu voto, mas vou esperar o voto visto do desembargador João Rebouças, até porque me parece que pende aqui uma prova básica, preliminar básica, que é a questão da citação. Ela foi citada ou não foi citada? A assinatura é dela ou não é? Excelência, eu estou dizendo Então, que ela alegou somente agora na revisão criminal. Mas apelou tu e agora Não, aqui. eu não estou deixando de dar razão a Vossa Excelência, não, viu, desembargador Expedito? Eu estou apenas exercitando Terceiro aqui recurso. a minha prerrogativa de divergir. Então, vou aguardar o voto visto, mas gostaria de levar esses aspectos à reflexão dos colegas, o que é absolutamente, me parece, interessante para quem quiser ouvir. Aproveitar, desembargador Cláudio, o voto divergente de Vossa Excelência não está no sistema. Aí só colocou agora porque quando estava atualizando ele não apareceu. Chegou não. Algum outro feito? Senhor presidente, só para uma dúvida que tem. Foi feita a adjudicação judicial, a ação de adjudicação judicial para Não, Excelência. essa. Não, Excelência, foi pedido na revisão criminal. Mas tem mais ação de justificação judicial? Não, anterior não. Foi pedido na revisão criminal que seja realizada a perícia. Porque, inclusive, desembargador Glauber, se trata de um defensor público e que goza de munus público de veracidade nas suas informações. Não me parece, assim, a princípio, com toda a franqueza, doutor Igor, que a defensoria fosse abraçar uma causa dessa se não acreditasse nela. Não é verdade? É verdade, Excelência. Há mais algum processo que depende de pauta aqui em mesa? Nenhum. Declaro encerrada a nossa ordem judicial, registrando que a presença dos alunos da Faculdade Estácio de Sá, da Estácio Natal, da disciplina de Prática Jurídica, acompanhada pelas professoras Viviane Arruda e Jéssica Palhares. Também alunos da Universidade Potiguar, da disciplina de Direito Processual Civil. Presentes na nossa sessão. Declaro encerrada a nossa ordem judicial. Declaro aberta a ordem administrativa. Nós temos alguns processos administrativos pautados que dispõem sobre 2 anteprojetos de lei.
que dispõe sobre a criação de unidade judiciária da comarca de Parnamirim, e o anteprojeto que regulamenta o estudo da estabilidade financeira no âmbito do regime jurídico dos servidores do Poder Judiciário do Estado. Matéria já encaminhada aos senhores. Com antecedência, inclusive, alguns deles recebemos sugestões que estamos incorporando. Indago se há necessidade de mais algum esclarecimento. Da minha parte, não, excelência. Eu aprovo. Então, Ambos. aprovado à unanimidade. Na extra pauta, temos a minuta de resolução que institui o Código de Ética e Conduta dos Servidores e Colaboradores do Poder Judiciário do Estado. Também enviado com antecedência para conhecimento e as sugestões. Algum esclarecimento? Alguma observação? De acordo, excelência. Aprovado. Também submeteu a homologação da Corte. Ato da Presidência que é de referendo autorizou a juíza convocada Marta Daniela a ausentar-se do Estado sem prejuízo às ações jurisdicionais no dia 1º de novembro, a fim de comparecer à consulta médica a ser realizada na cidade de São Paulo. Devidamente comprovado. Todos de acordo? De acordo. E também pede autorização o desembargador Glauber para usufruir 3 folgas compensatórias no dia 10, 13 e 14, em razões de plantões prestados. Defiro, todos de acordo? De acordo. Eu estou. Eu aprovo. Comunicações e proposições. Desembargador Amauri. Não tenho, excelência. Desembargador Cláudio, comunicação e proposição. Excelência, não tem. Obrigado. Desembargador Expedito. Desembargador João Rebouças. Sem proposição, presidente. Doutor Eduardo. Também não, excelência. Desembargador Dilermano. Não tem, excelência. Desembargador Vigílio. Desembargador Ibanez. Sem proposição. Desembargador Glauber. Também, senhor presidente, sem proposições. Desembargador Gilson. Não tem. Desembargadora Lourdes. Uma pequena nota, senhor presidente, da Repojurne, sobre o artigo do magistrado Demétrio Demerval Trigueiro do Vale Neto, titular da 2ª Vara da Comarca de Goianinha, sob o título Decisões Estruturais Analogamente Aplicadas à Gestão Judiciária, uma análise do caso Goianinha. É um artigo sobre a aplicação prática de decisões estruturais utilizadas com sucesso na busca da redução de números de processos paralisados há mais de 100 dias, excelência. E existe um artigo e convidar todos para a leitura, para se debruçar. Que é muito interessante o artigo. É virtual, né, doutor? É sim, está já publicado, disponibilizado na homepage. Obrigado. Interessante. Desembargadora Berenice. Não tenho, excelência. Declaro encerrada a nossa ordem administrativa. Então, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a sessão.